Fala pessoal, esse episódio abre a 4ª temporada do podcast e ele é um oferecimento da DocuSign, que é a solução líder em assinatura eletrônica no mundo, que para mim é um prazer estar trabalhando com uma marca que eu uso há vários anos e principalmente agora, para quem empreende em tempos de pandemia, com diversos projetos e está sempre buscando por uma solução simples, eficiente, 100% digital e segura, a DocuSign tem sido uma mão na roda para estar assinando e gerenciando os contratos no dia a dia. Então eu recomendo super, quem não conhece, o link está aqui. DocuSign, obrigado pelo apoio ao podcast e vamos lá ao vídeo. Olá pessoal, a gente está começando hoje a 4ª temporada do podcast, episódio 32. Daqui a pouco a gente está completando um ano, que a gente começou no dia 30 de junho do ano passado, no comecinho da pandemia talvez. Hoje é um episódio diferente, gravado, todos os outros até o momento foram lives, que depois foram transformados para o YouTube, para o Spotify. E além de ser gravado, ele é um episódio com mais de um convidado, na verdade 3 convidadas. Então vamos olhar aqui, dar boas-vindas a todas elas. Ana Júlia, Karina, Lígia, todas elas já participaram do podcast. Ana Júlia, fui recuperar tudo aqui, Ana Júlia episódio 1, Karina episódio 8, Lígia episódio 15... E todas elas aprendi a admirar muito. A Ana Júlia eu conheço há mais de uma década, a Karina e a Lígia mais recentemente, né? Mas tenho acompanhado muito o trabalho de todas. Primeiro, eu queria falar que assim, tem um tema que é muito igual para todas vocês, que vocês três estão num momento muito recente de conquistas, né? Ou de novas fases. E isso vai ligar muita coisa do que a gente vai falar. E a primeira pergunta que eu já vou fazer para Ana Júlia, começando por você, né? A tua conquista, ou a tua nova fase há poucas semanas você começou como vice-presidente na HBO Max, Latam, né? Fala desse desafio primeiro, Ana, para iniciar. Léo, primeiro, obrigada pelo convite de novo. Você sabe o quanto eu adoro papear com você. Então, e agora ainda melhor ainda que estou acompanhada por um monte de mulheres incríveis. Então, obrigada. Pois é, eu ainda estou aterrissando, sabe? Então, eu estava no Telecine, né, como General Manager do Direct to Consumer do Telecine. Então, eu era responsável pela venda direto para o consumidor. E na HBO Max América Latina, agora eu assumi o outro lado da moeda, que é como que você cresce o negócio pela venda por parceiros, né? Ou B2B, ou B2B2C. Então, tudo que se relaciona a parcerias e crescimento por parcerias na região tá debaixo do meu guarda-chuvinha agora, para a HBO Max. Então, parabéns, Ana. Karina, nossa caçula aqui do grupo. Hoje, eu por acaso estava lá no feed do Instagram, no micro momento, e vi que hoje você anunciou que pelo 5º ano consecutivo, seu projeto foi selecionado no Apple Scholarship, mais uma vitória, né? Além de ter feito aniversário no outro dia desse, além de estar como Product Designer no Urb, no Hotel Urbano. Fala aí como que tá esse momento, Karina. Então, agradecer também pelo convite, está sendo uma grande honra. Então, foi meu aniversário semana passada, fiz 24 anos, estou como Product Designer no Urb, né, que é o antigo Hotel Urbano, e hoje recebi essa notícia maravilhosa de que eu tive um aplicativo meu escolhido pela 5ª vez numa competição mundial da Apple, que todo ano a Apple lança um desafio para estudantes do mundo inteiro e eles escolhem 350 alunos por conta de seus projetos. Então, nós temos 2 semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria, então a gente tem que fazer todo o design, toda a programação, pensar na ideia, responder todas as perguntas a respeito do nosso projeto, quais tecnologias a gente usou. E hoje eu recebi a notícia de que esse meu projeto foi escolhido, que eu resolvi falar sobre biomimética, que é sobre a gente se inspirar na natureza para desenvolver produtos, serviços, o que for, né, de forma que seja sustentável, né, inspirada na natureza. Então, enfim, estou super feliz. Parabéns, Karina. E completando o nosso time super especial, a Lígia Zottini. A Lígia, que é uma pesquisadora, uma pensadora de cenários futuros, está sempre envolvida com o que tem mais de atual, mas não em tecnologia só, mas onde a tecnologia influencia no desenvolvimento humano, né? E eu vi que você, Lígia, além de num momento de sempre estar em beta na maternidade, né? Que eu tenho acompanhado, você falou que vocês estão lançando um livro, né, pela Voicers daqui a pouco, que compila 5 anos aí de trabalho, né? Então fala um pouco do resumo desse momento. Oi, Léo. Oi, Karina. Oi, Ana Júlia. É uma honra estar aqui com vocês. HBO Max, estou super, assim, fã já de carteirinha antecipada, querendo ver o Friends Reunion.
Como eu falei aqui em off, Herbie tá no meu coração aqui, esperando poder viajar de novo. Eu já comprei uma série de coisas. Então, Léo, é uma honra estar aqui com elas duas, faz super sentido com tudo que eu acredito e tudo que eu faço. Eu acredito que a minha versão beta de mãe está entrando no 10º mês, né? A Belinha vai fazer 10 meses agora, dia 8. E eu falei ainda hoje com uns amigos que é muito bacana ver um ser humano terminar de materializar, né? Porque rola uma materialização na barriga, né? Dentro da barriga, mas tem muita coisa que acontece no primeiro ano deles. Então, os primeiros 6 meses eles nem chegaram ainda. E aí é bacana ver ela chegar e ela tá potente, ela já mostra a personalidade, ela é um serzinho que gosta do mundo, sabe? Ela joga o game para fora, é um ser externo. E é verdade, assim, acho que eu fiz tudo junto num ano só, né? Eu plantei a árvore, eu tive um filho e o livro saiu. Era um livro que tinha que ter saído em fevereiro do ano passado, esse era o projeto, mas aí veio a gravidez, veio a pandemia, e a gente já queria fazer esse collection, e a gente está chamando ele de Book, porque é um book que você vai ler em looks. A gente já sabe da dificuldade das pessoas lerem livros, né? Elas compram, eu sou uma delas, a gente não consegue ler inteiro. Então ele vai ter uma série de highlights, mas ele vai ter realidade aumentada. Então você vai conseguir ir para a profundidade do conteúdo que você quiser com base naquele highlight de página. Então a gente vai conectar com tudo que tem no nosso portal, com tudo que tem nas nossas mídias sociais, todos os conteúdos com profundidade, mas o livro vai ser uma grande curadoria, um off-on. Então eu estou bem feliz. Muito legal. Queria perguntar aí, começar com a Ana, e aí a gente pode bater uma bola com todo mundo, né? Não precisa ser um monólogo individual aí de cada uma. O que você vê hoje, Ana, como o maior desafio deste momento profissionalmente nessa fase nova? Né? É o onboarding na empresa nova, é o desafio desse cenário da guerra dos streamings, né? Vai ter mais uma assinatura aí no meu cartão no dia 29 de junho, que é quando aterriza a HBO Max, né? Eu tenho todos, eu acho, né? Então, Prime Video, Netflix, Disney Plus e por aí vai, né? Qual o desafio que você vê como que tem pela frente aí nessa batalha toda? Cara, eu acho que primeiro de tudo, eu amo lançar coisas, né? Eu sempre lancei coisas, então vai de Bom Negócio, que depois virou LX, a Abelha, né, a minha aceleradora de startups que estamos aí até hoje, aí no Telecine também, porque o Business Direct to Consumer não existia, e agora estou aí de novo um mês, né, um pouquinho antes do lançamento, assim, então assim, aterrisei no meio da correria e, enfim, eu posso falar assim, nossa, tá corrido, mas a real é que eu adoro. Então, eu acho que tem esse desafio, né, da correria até o lançamento, mas é um mercado que é uma delícia, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Então, é muita gente entrando, os distribuidores se movimentando, então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu, particularmente, gosto muito disso, porque requer que você crie modelos operacionais muito adaptáveis, construção de equipe, de cultura que se adapte a muito isso, né? Mas eu acho assim, no fim do dia, cara, uma das coisas mais incríveis é que ele é tecnologia e ele é arte ao mesmo tempo, né? Então não adianta, sei lá, e você tem um aplicativo incrível que tem as 1000 funcionalidades, papapá, se você não tem o conteúdo. Não adianta você ter o conteúdo, mas o negócio dá buffering toda hora. Então, assim, esse mix é uma das coisas que eu acho mais legais, assim, do momento do desafio, né? E a gente vem com isso, a gente tem conteúdo pra caramba, né? Uma tecnologia que também tem muito investimento por trás. Então, assim, vai ter pano para briga. Mas eu acho que é legal, assim, eu gosto de ver, eu vejo com muito bons olhos e curto muito estar no meio disso, sabe? Acho que um monte de gente trazendo um monte de coisa legal, e eu acho que esses movimentos todos só trazem ganhos para a gente como consumidores, né? Então, acho que isso é o mais importante. A gente tem mais poder de escolha, a gente pode nichar no que a gente curte mais, o que não curte, o cliente tem mais poder de escolha, até não estou curtindo, não estou assistindo, vou desligar, é mais fácil, você não tem que ligar lá e ficar 2 horas no telefone, né? Então, eu acho que tudo isso vem para bem e vem para a gente ter mais acesso a conteúdo incrível e a arte incrível, né, no fim do dia. Muito legal. E, Karina, lá no Urb, né, a gente vem aí de 1 ano e meio já quase, né, de pandemia, né, o mercado de turismo afetado, né, e
que você vê lá, né, como seu desafio como product designer? O que você olha desse segmento, né, que é um novo segmento para você, que você estava antes, né, no grupo do Globo, né, no mesmo grupo que a Ana estava? O que você vê como seus desafios do teu job e do teu como desenvolvimento de produto e do segmento? O que você tem visto por lá? Então, inclusive eu entrei no Urbi em novembro, né, foi bem, assim, no meio da pandemia, e quando eu recebi a proposta, eu falei, mas como assim? Eu vou para uma empresa de viagem no meio da pandemia, como assim? Será que eu vou fazer uma boa escolha? Só que, pelo contrário, a gente realmente estava vendendo muitos pacotes, e está vendendo muitos pacotes, muitos hotéis, porque as pessoas elas estão com essa visão de futuro de que justamente as coisas vão melhorar, e o nosso modelo de negócio é isso, justamente de você poder comprar para frente com um preço extremamente acessível, né, e poder fazer as suas viagens dos sonhos, né? O nosso grande objetivo é poder viabilizar isso para o máximo de pessoas possível. Então, esse que antes era o meu medo se tornou um desafio, inclusive, super legal, né? Então, tem essa questão de como que a gente controla a ansiedade dessas pessoas que estão comprando viagens lá na frente, todo mundo que, por exemplo, teve que só adiar suas viagens, como que a gente repensa o nosso negócio e foca muitas energias nisso, no atendimento que estava extremamente sobrecarregado, então a gente teve que dar muitas voltas para entender como que a gente também se posicionava ali no meio. Então, foram muitas reviravoltas aí em meio à pandemia, mas que são, assim, desafios ótimos. E na posição atual que eu sou a única designer do app. Então, nós temos vários squads, então nós temos os squads de, por exemplo, discovery, de pagamentos, de pacotes, de hotéis, e atualmente a gente tem o squad de app e eu sou a única designer responsável. Então, nós temos muito que equilibrar como que a gente recebe as demandas dos outros times, porque a gente não pode deixar a peteca cair do que está sendo desenvolvido na minha conta da web, e isso de alguma forma tem que ser refletido no app também, e a gente equilibrar as inovações exclusivas do app, da visão que a gente tem para esse produto, do que ele entrega de diferente da nossa solução web, dele realmente ele ser ali um parceiro de viagem, então explorar ao máximo a natividade dos aplicativos, trabalhar tanto com iOS como Android, então são muitos desafios também na cadeira que eu estou hoje, e é isso que me deixa assim mais animada. A Karina é um prodígio, né? Lígia, o que você vê, né? Você que estuda muito essa questão de comportamento influenciado por tecnologia, né? Em 1 ano e meio de pandemia, toda essa questão de tecnologia, comportamento, saúde mental, né? Como que você vê tecnologia, comportamento nesses 18 meses e o que você e a Voicers estão olhando agora nesse cenário? Eu acho que uma das coisas que a gente já previa lá no começo da pandemia, o ano passado, mais ou menos essa época, era que essa dificuldade das pessoas se conectarem, ou melhor, entenderem que não é ou iria acontecer de uma vez por todas. Que é o quê? Na verdade, a gente sempre teve esse discurso de que o mundo digital, nem quando ele for imersivo, nem quando a internet for experimentada com o corpo inteiro, ela não substituiria a experiência orgânica, que ela é muito robusta e ela é muito potente, e a gente não troca só os 5 sentidos, a gente troca uma série de outras coisas mais sutis, mas era difícil para as pessoas atingirem, porque tinha muitas narrativas, né, de Hollywood dizendo, olha, o tal do efeito Black Mirror que a gente falou tanto lá no episódio, as pessoas vão ficar tão encantadas com esse mundo imersivo digital, que elas vão abandonar boa parte da vida delas. E eu acho que a gente experimentou tanta coisa nesses 18 meses, de digital, que a gente está quase em dígito, né? Que a gente está quase com uma indigestão de digital. Não vê a hora de poder voltar para o mundo físico, para o mundo biológico e poder viver intensamente tudo aquilo que a gente consegue viver só quando está lá. Então, eu acho que o nosso principal... São muitos os ganhos, foram muitas as perdas, mas se eu tivesse que responder rapidamente, a gente aprendeu, eu acho, como sociedade, que não vai ser um ou outro. O digital é acesso. A gente consegue acessar e democratizar e atingir rapidamente uma quantidade grande de pessoas, o que quer que você faça digitalmente, assim é a característica, mas a nossa versão premium vai ser sempre a biológica. Muito legal. Pessoal, eu queria falar um pouco também sobre produção de conteúdo, né? Então, assim, cada um num grau, né? Então, a Karina é uma mega produtora de conteúdo no Nina Talks, né? A Lígia, ela lida com estudos, pesquisas e que ela desemboca tudo isso em formatos de conteúdo, né? E onde ela compila tudo isso, né? E ela, a equipe, né?
A Ana Júlia, apesar dela não ser uma mega produtora individual de conteúdo, ela recentemente começou também uma newsletter que é a Zoom, onde ela fala muito da experiência dela ao longo de todas as empresas que ela ajudou a construir, né, e muito focado nessa questão da implementação da cultura, né, e focado nas pessoas, e que um ponto interessante que, by the way, que eu queria falar, é que outra coisa em comum de vocês é que todas vocês lidam com tecnologia voltada ao ser humano. Então, a Ana, né, só dando um exemplo, a Ana Júlia, ela estudou em escola Waldorf, né, quando criança, né, depois, e toda a construção de todos os negócios por onde ela passou, ela olhou sempre a formação da cultura, equipe, né, métodos de trabalho, para depois isso desembocar na tecnologia, né. A Karina, eu não sei como ela consegue tempo para produzir tanto conteúdo, né, o maior perfil do Instagram, né, de UX design do Brasil, né, e a Lígia com a voz. Então eu queria aqui abrir um debate livre, né, para falar sobre conteúdo. Eu queria começar com a Karina, que ela, eu não sei, ela acho que fica 24 horas produzindo, toda hora tem coisa nova. Como que tá essa questão de equilibrar Urbi, Nina Talks, né? Você tá com uma projeção cada vez maior, também as marcas te procurando para criar conteúdo. Como que tá essa rotina? E aí eu queria que vocês intervissem, meninas. Ensina pra gente como fazê-lo, porque assim... Eu deixo as coisas caírem, não adianta. Acho que o ponto principal é que a gente não consegue dar conta de tudo. A gente é prioridade, a gente vai abrindo mão de algumas coisas para conseguir se dedicar. Então, acho que é a pergunta que eu mais recebo, né? Tipo, Nina, como que você dá conta de tudo isso? Eu não sei nem responder muito bem. O time que trabalha comigo, os desenvolvedores, falam: debaixo da sua mesa você tem um bando de gnomozinho que estão fazendo ali as coisas para você enquanto você está trabalhando, porque não é possível. Mas eu tento segmentar, assim, muito o meu dia. Então, assim, eu tenho horários específicos da faculdade, acaba sendo, tipo, de 7 às 9 da manhã, então meu dia já começa cedo. E aí eu vou trabalhando ali de 9h30 até umas 6h30, 7 horas da manhã. É o último ano? É o último ano. Esse ano eu me formo, se Deus quiser. Tô fazendo isso, TCC, e aí eu aproveito muito o almoço e o final do dia para produzir conteúdo, para responder as mensagens e tudo mais. E principalmente o fim de semana, assim, porque eu gosto muito de gravar vídeos, eu sinto que me aproximo muito da galera dessa forma, né? Então eu uso muito o fim de semana para produzir os vídeos, e aí eu tive que, para escalar, trazer pessoas para trabalharem comigo também. Então, eu tenho um editor de vídeos, que realmente não tem como eu também produzir e editar tudo. Eu tô com uma agência agora, então a Dani, ela cuida de toda a minha relação com marcas, então toda vez que marcas entram em contato comigo para projetos, para publicidade e tudo mais, ela que faz essa condução, ela que manda orçamento, ela que me ajuda com relatórios, com contratos, que essa parte que eu acho muito complicada, mas ainda a produção de conteúdo em si, pensar em todos os temas, montar todos os posts, trazer todas as pautas, é o que eu faço, porque é o que eu amo, assim, é a minha parte que eu falo muito mais do que criadora de conteúdo, eu sou curadora de conteúdo. Eu quero ali, ao máximo, democratizar o acesso à tecnologia, inspirar. Então, eu falo, meus 3 pilares são, né, de educar, inspirar e empoderar. Então, trazer a galera para perto e ser essa faísca na cabeça das pessoas relacionadas a estudar mais sobre tecnologia, delas falarem, caramba, isso é muito legal, será que isso daqui é para mim? Como que isso foi feito por detrás? Então, muito mais do que explicar conceitos, falar, isso foi feito dessa forma, isso daqui é muito incrível, isso daqui pode se tornar coisa XYZ, e eu acho que o brilho nos olhos, que foi o que realmente atraiu tanta gente ali pro Nina Talks, enfim. É o meu projetinho do coração, né? Projetinho que virou projetão, né? Projetão, começou como um hobby, virou trabalho, e aí, assim, eu sempre fiquei muito preocupada com, como que a empresa vai enxergar isso e tal. Mas até no meu processo seletivo para o Urbi, eles falaram, a gente tá te contratando por você ser esse pacote inteiro, por você ser essa porta-voz, você tá aqui junto com a gente, você precisando de qualquer apoio. Então, na semana que eu estava desenvolvendo o aplicativo para essa competição da Apple, eu tinha uns dias de folga para tirar, e eu falei, tipo, gente, eu posso essa semana pegar esses dias, projeto, a pessoa falou, sem problema, só vai. Então, ter esse espaço ali seguro, que eu sei que eu posso contar com as pessoas e que eles estão ali super me apoiando, que é o que faz toda a diferença de eu estar ali sempre equilibrando, então ajudando em várias iniciativas internas também, de produção de conteúdo, enfim, é todo mundo me ajudando ali de alguma forma para eu conseguir dar conta de tudo, né? Eu acho que eles contratam a Karina e a Nina Talks junto. Não é? Eu acho também, porque, cara, não dá.
É engraçado, né? Porque eu tenho o meu direcionador de vida, de escolhas profissionais, ele é totalmente pautado em como que eu vou fazer algo que eu não sei, que grande parte disso me sinto meio burra, para que eu possa passar esse conhecimento para empreendedores, para que eu possa aprender, né? Mas eu gosto muito desse paralelo. Se eu aprendo mais, eu consigo passar mais para os empreendedores que estão na abelha, ou a rede, ou quem assina a Zoom e tudo mais. Porque eu não curto esse lance de você ensinar a partir de teoria. Ou você vai fazendo e vai fazendo, saber é fazer, sabe? Não é de teoria, não é de ler e tal. Então, só que dependendo do momento, eu tenho bastante dificuldade nessa organização de consistência na geração de conteúdo. Agora mesmo, a Zoom ficou parada, sei lá, 3 semanas, sendo que eu estava numa cadência assim quase que semanal. Aí eu consegui ressurgir. Eu percebi, eu falei, não tô recebendo. Até levei uma bronca. Porque é muito louco. A primeira coisa que cai para mim é o exercício. Assim, eu acabo caindo, assim, eu dou uma desandada no exercício. Não vou nem falar nada de exercício. Aí, vezes eu não faço nada, só Jesus. Pois é, aí começa a cair o compartilhamento de conteúdo, mas aí, só que o acompanhamento das startups, o trabalho, isso eu não deixo cair. É louco como eu boto isso em primeiro lugar, do que às vezes até minha saúde, meu estresse. Então, assim, o meu maior problema nesse sharing de conteúdo, ainda mais o da Zoom, que ele é bem democrático, né? Ele é feito para realmente todo mundo ter acesso a basicamente tudo que eu sei e todo o nosso método da abelha, né? Então, essa é a razão. E às vezes me falta um pouquinho de cadência, eu ainda tô para conseguir chegar nesse ponto, Karina, que você tá. Mas eu tô há mais de 2 anos, acho que deve estar uns 2 anos e meio produzindo conteúdo, então eu tive momentos assim que eu sumi por um tempo, e aí eu voltei, e aí eu fui encontrando ali o ritmo também, assim. Então, a gente vai ter altos e baixos, mas a gente vai encontrando qual é essa nossa cadência, o que encaixa na nossa rotina, né, pra gente também não se matar. Senão a gente se doa muito mais do que a gente está consumindo e uma hora a nossa energia acaba, né? Então a gente tem que estar sempre buscando equilibrar para a gente ter insumo ali para entregar para a galera. Sabe o que é mais bacana? Deixa eu só dar um adendo como pesquisadora. Eu não posso evitar, né, observar tendências e dados e não pontuar desse lugar. Eu acho que houve uma inspiração lá atrás dos talks por conta do TED, década e meia, quando eles soltaram isso tudo. Mas eu acho que no final das contas já tinha uma característica interna em cada uma das pessoas que gostam de trocar, na verdade. Tanto que eu já estou quase saindo dessa coisa. A gente também tem Tech Talks lá no Voicers. E a gente está chegando num ponto de ser, na verdade, tech trocas, entendeu? Porque a gente sempre tem muita vontade, como pessoa que está fazendo conteúdo de talks, na verdade a gente já fazia isso na vida inteira, né? Provavelmente era em formato de café, de almoço, de uma ligadinha. A diferença é que agora a gente está botando um microfone ou de repente uma câmera e fazendo isso para que outras pessoas acessem as trocas que a gente acessava. Então, eu vejo como vocês estão contando a parte de conteúdo de vocês, é parecido com o que aconteceu com a gente lá atrás, né? O Voicers nasce de uma sala de aula minha, num semestre, onde eu botei lá as pessoas que me inspiravam do meu ecossistema de uma grande corporação de tecnologia, para me ajudar a ensinar sobre tecnologia e tendências. E aí foi uma pessoa por semana, e no final de 6 meses as pessoas estavam realmente impactadas e queriam mais. Então, na verdade, elas não queriam mais das talks, elas queriam mais das trocas. Você tem acesso a essa experiência. E a gente viu que tinha troca quando punha a mão na máquina, então a gente tem muita máquina aqui, infelizmente ainda não dá para usar, porque o evento ainda não é físico, mas quando a gente pode, a gente leva máquina de ponta e as pessoas põem a mão na máquina e tem a troca de experiência tecnológica, e aí acessar essas pessoas que já têm essas visões, como vocês estão contando, é uma troca muito importante. E eu acho que esse é o lance, né? Eu lembrei de uma frase, umas 4 encarnações corporativas atrás, eu estava trabalhando no headquarter da IBM, lá em Nova York, em Armonk. E aí o mantra era 2012, a agência mundial da IBM ainda é a OG, eu tenho um carinho enorme pelo trabalho deles, e o mantra daquele ano era: "The content is king, but distribution is the queen and she wears the pants." Traduzo, né? O conteúdo é rei, todo mundo conhece, mas eu nunca consigo terminar de pensar até, né, na continuidade da frase, que é: mais a distribuição é a rainha e ela manda, entendeu? She wears the pants. Então, as calças estão com elas. Verdade absoluta. É isso. Não, eu vivo isso no dia a dia.
É muito Então, o isso. meu business é baseado nisso, né? Se a gente olhar de Biomax, é tipo, tá, você pode ter o conteúdo, se você não souber distribuir, que é um mix de preço, canais, tecnologia, não vai. Muito boa, E vou competidores, e né? competidores. Nossa, E competidores, né? Mas falando sobre isso, né, a gente vê também toda essa inundação que a gente tem hoje em dia, né, de produto todo, porque todo mundo não digo, mas muita gente está produzindo conteúdo, né? Seja fazendo podcast, ou seja fazendo, né, conteúdos educativos ou informativos no Instagram, né? E fica e aí o que eu vejo, né? O que conecta, claro que é informação e tudo mais, né? Mas parece que por trás de tudo isso, a energia da verdade e da paixão do creator, né, de quem está criando, parece que dá essa liga, essa continuidade, né? Então, por exemplo, né, a Karina estava falando dos períodos do Nina Talks, né, de teve hiato, volta, tal. Mas o que eu acho assim, né, quem cria conteúdo, se não gosta muito de fazer isso, não consegue tocar ao longo prazo, porque o conteúdo é uma maratona. Né? Então você vai fazendo, ele é um exercício como se fosse uma musculação lá que você está exercendo, né? E eu acho muito, muito legal. Eu sempre gostei muito, e aí quando voltei a fazer o podcast, ele de certa forma ele pegou e derivou em várias outras coisas, acho que por conta dessa questão. Não era só o conteúdo, mas é o que você passa de você através dele, né? E as pessoas, de certa forma, sentem além do formato ou da mensagem que você está passando, né? Eu sempre falo que se tornou um fardo, se tornou uma obrigação, é porque tem algum problema, você tem que parar e revisitar aquilo, né? Porque é o que vai te mover, de você pegar o seu tempo livre e se dedicar a um projeto de criação de conteúdo, de você ser muito apaixonado por aquilo, porque eu podia estar fazendo outras coisas nesse tempo, mas eu sempre falo que se eu recebo uma mensagem por dia de que eu ajudei uma pessoa, para mim já valeu a pena todo aquele tempo que eu dediquei, sabe? Porque são mensagens, assim, extremamente inspiradoras. Eu tenho uma pastinha só de prints de mensagem. Ai, Nina, você me ajudou. Caramba, eu consegui um estágio. Então, eu recebi uma hoje falando de uma menina que ela ficou sabendo desse estágio da Apple, que eu participei, que foi o meu primeiro estágio, a Apple Developer Academy, por conta do meu perfil, e que ela ganhou o scholarship hoje, que nem eu, porque ela também ficou sabendo por mim. Então eu falei, gente, eu impactei ali a vida de uma pessoa e eu só fiquei sabendo porque ela veio me contar. Então imagina as pessoas de que de alguma forma foram tocadas ou inspiradas, ou deu um mínimo estalo na cabeça delas e que isso, sei lá, pode ter mudado o rumo da vida das pessoas. E quando eu paro para pensar nesse tipo de coisa, eu fico, gente, o que eu tô fazendo é relevante, tipo, de verdade, caramba. Tipo, não tem como eu não continuar isso, não tem como eu não ser apaixonada por isso, né? Muito legal. E meninas, o que vocês estão vendo, né? Assim, o que vocês estão acompanhando, experimentando aí de novas tecnologias, tendências, né? O que vocês estão vendo de inovação? Ou o dia a dia está consumindo tanto que, ou mesmo no dia a dia do trabalho, né? Está envolvido com alguma coisa ligada a uma tecnologia de ponta que seja transformando muito. O que vocês estão olhando para compartilhar aqui? Ou é mais do mesmo que todo mundo está falando? Cara, eu tô naquele momento, sabe que eu sinto que eu tô missing out em tudo que tá no mundo, que tá acontecendo no mundo, que eu tô tão focada no trabalho que, cara, eu falo, nossa, você viu aquilo? Eu falo, não vi. E eu acho que tá até sendo bom, porque antes eu tava meio que, não, eu queria ler todas as newsletters de inovação, eu tava com, gente, eu tava me trazendo ansiedade não ter lido as newsletters que chegam diariamente que eu gosto de ler, que é tipo uma loucura, tudo bem se não ler, né? Então, mas sabe, Léo, eu ando muito na reflexão e observação sobre o humano versus a máquina. No meu mundo, isso se traduz muito para, todo mundo fala machine learning, AI, as recomendações. E o quanto isso efetivamente tem sucesso, porque não é comprovado, você pode olhar os grandes players e não é tangível, e versus a curadoria artística, manual, pelo feeling, pelo conhecimento da sociedade que você mora. E assim, o quanto o caminho é um conjunto dessas duas coisas. Tem coisa que a máquina nunca vai pescar, assim, e o quanto, e muitas vezes hoje, o humano acaba trazendo mais resultado, às vezes, que o machine learning e o artificial intelligence e blá, 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 sabe? Então, isso tem estado muito, assim, na minha cabeça, e está muito presente, né, no mundo que eu vivo, assim. Parece que a máquina só vai até um certo lugar
as conversas de dia a dia que a gente tem, tipo agora, o Mare of Easttown, né, que tava todo mundo falando, tipo, caraca, que voltou a ser aqueles episódios semanais. Então, assim, como que você pescar as conversas que estão nas famílias das pessoas, no grupo de amigos, sei lá, a máquina não faz isso, sabe, assim. Então, eu ando pensando muito, refletindo muito, observando muito sobre isso, a curadoria versus a máquina, e quanto ainda se precisa muito de curadoria, sabe, do nosso feeling, assim. E sabe o que eu mais gosto quem produz curadoria é um curador, né? E essa palavra tem um duplo sentido. Maravilhoso, total. É muito isso. Então, assim, você está muito certa. Eu acho que a inteligência artificial ela vai completar uma série de tasks de inteligência superficial, sabe? As pessoas, acho que a vacina para a inteligência artificial, o medo que a gente tem para a inteligência artificial é o autoconhecimento. A hora que você expande a sua consciência, fica tão distante do que a máquina vai ser capaz de fazer, mesmo quando ela estiver madura, que eu acho que esse é um pilar que eu gosto muito de fazer a contraposição, sabe? O quanto as pessoas estão expandindo a sua visão de si mesmo, o autoconhecimento nasceu junto com os aplicativos que a Apple trouxe nos iPhones, e eu acho que tem uma beleza acontecendo aí, né? Eu também olho para esses dados com parcimônia, mesmo sendo uma pessoa de raiz tecnológica, e a gente brinca que aqui no Voice a gente faz marketing vibracional. E o marketing vibracional toda vez que a gente coloca tanta verdade, seja num post, num trabalho, num evento, eu não sei, tem uma mágica que acontece que as vendas crescem, as pessoas aparecem, os posts que eu faço com o meu sentimento mais puro é os posts que mais bombam, entendeu? Não tem lógica isso, sabe? Mas quem produz conteúdo já percebeu essa história. Quando eu entreguei a verdade mais verdadeira do meu coração, que foi em cima de um palco do TEDx, em 2019, que eu tive coragem de contar que o tanto de tempo que eu me dediquei estudando tecnologia foi o tempo que eu me dediquei estudando magia, estudando civilizações antigas, que eu acredito que, de repente, os deuses eram astronautas. Eu saí daquele palco, era domingo, e a quantidade de propostas de trabalho que eu estava recebendo à tarde, de um domingo, foi surreal. Então, assim, tem um vibracional aí, na frequência que você entrega, você acaba atingindo uma outra história, sabe? E eu tenho 5 anos de trabalho público, e eu tenho 0 haters. Isso diz muito sobre a frequência do trabalho que é colocado, sabe? 0 haters é muito sutil, o que é produzido ali. Então, eu acho que fica essa reflexão. Tem muito de entrar no seu rolê, né? Assim, qual é o seu rolê? Quando você está no seu rolê, o seu negócio, assim, parece que as coisas fluem mesmo, assim, e acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, porque tem muito ruído fora. É muito ruído do que esperam de você, do que você acha que você tem que fazer, porque é o que você viu a sua vida inteira, né? Então, quando você começa a entrar nisso, parece que vai... né, ressoa para fora, assim, tudo no que você está fazendo, né, no reach das coisas que você alcança. Enfim, eu sempre penso sobre isso, tipo, é tão difícil a gente encontrar o nosso rolê, né, quando encontra, às vezes a gente não percebe. As coisas acontecem. As coisas acontecem. Aí parece mágica. Eu acho que eu vejo da minha trajetória aí de mais de 2 décadas, né, empreendendo, trabalhando com tecnologia, startups e tudo mais, é que os maiores sucessos, eles são inexplicáveis, não foram planejados, simplesmente aconteceram, não tem lógica, né? E é isso, aí, né? Sabe o que é mais louco, Léo? Aí você vai em palestra, aí você vai em evento, e você vai ler artigo em revista, e o que a galera tá falando é sobre fórmula de coisas que são inexplicáveis. Então, assim, o que você tem que ser para ser um bom empreendedor, o que as dicas de um CEO, quando você vai olhar, cara... Exatamente. Sim. E aí, nessa linha do que a Lígia e a Ana Júlia falaram, né? Queria perguntar para a Karina, porque assim, né? Quando você vê a intersecção da ciência com o fator humano, é um pouco do UX design, né? Com certeza. Como é que um profissional, né, da tua disciplina ou um product designer interpreta dado, mas coloca um toque humano de entender comportamento para aí desenvolver um produto, né?
Total. Até o que a Lígia falou, né? A questão do feeling, de você produzir um post. Recebi muitas perguntas de Nina, mas quais são as técnicas de marketing digital que você usa para seus posts bombarem? Eu fico, gente, a minha técnica, eu vejo coisa e eu falo, cara, isso daqui é muito incrível, mais pessoas vão achar isso incrível também. Então, tipo assim, essa é a minha forma ali de criar, de enxergar as coisas, né? Então, o que você falou de UX design, eu gosto muito de dizer que a gente está buscando humanizar a tecnologia, né? Porque no final das contas são duas pessoas que estão ali comunicando e a tecnologia está ali no meio tornando aquilo possível. Então, até o que você perguntou de as tecnologias super em alta, em que a gente está ligado, eu vejo que muitas pessoas estão vendo tecnologia como fim, tipo, eu quero usar realidade aumentada, eu quero realidade virtual, só que não, tecnologia é para ser meio, aquilo é para servir de uma forma para a gente chegar em algum lugar para realizar alguma coisa, não usar a tecnologia simplesmente por usar. Então eu sinto que a gente ainda não chegou no momento em que, sei lá, a realidade aumentada está sendo usada da sua forma, assim, com o maior potencial possível, porque a gente está pegando a tecnologia e tentando achar como que a gente encaixa ela. Mas acho que quando a gente chegar no momento em que a gente enxerga um problema e a gente vê que a melhor solução é através de realidade aumentada, realidade virtual, eu acho que a gente ainda não chegou nesse momento, mas a gente vai chegar. E uma tecnologia que eu tenho tentado acompanhar essa questão dos NFTs, né, de criptoarte, dessas loucuras aí de blockchain, enfim. Estou tentando me inteirar um pouco sobre o assunto. Tem um amigo meu que ele é criptoartista, não sei se eu posso dizer assim, ele sim. produz artes digitais, então ele conversa muito comigo sobre esse universo, enfim, é algo que me deixa assim bastante curiosa. Então a gente vai ver daqui a pouco algum post, algum conteúdo do Nina Talks em formato NFT sendo leiloado em algum marketplace daqui a pouco, né? Porque Vai que rola. Não, mas aquela coisa de toda nova tecnologia, né? Num primeiro momento, os early adopters, né, começam a testar a tecnologia, mas não necessariamente no momento que ele vai ter uma maturação de mercado, né? E aí é o que a gente vê com a NFT agora. Por ter agência digital, eu vejo todas as marcas que eu trabalho falando, não, e como é que a gente entra agora e faz algum buzz com NFT para fazer PR? Cara, mas não tem, né? Porque no fundo é arte, né? O que o NFT entrega no final é o conteúdo, e o conteúdo tem que ser único e ter valor, não a forma que ele está enclausurado, né? Ou qual é o protocolo pelo qual você faz ele ser único, né? Então, desafios de novas tecnologias, né? Eles venderam de NFT pequenos trechos de lances, e aí eu comprei para ver a experiência, e eu achei incrível, assim, eu nem sou ultra fã de basquete, mas era um unboxing tão legal, né, de você recebia um packzinho como se fosse de figurinha, e aí você clicava, e tipo, ele girava, e abria, e aparecia, ele dizia o quão raro era, e eu falei, gente, meu Deus, eu tenho lances de basquete que são meus, tipo, uns anos atrás eu falei, que loucura é essa? E eu achei tão legal, e eu fiquei tão emocionada que eu nem gravei. E, tipo, você só consegue abrir uma vez, tipo, é uma experiência única e tal. Falei, caramba, que coisa curiosa, assim, uma marca pegou essa tecnologia, entregou uma experiência completamente diferente, então eu fico de olho, assim, de como que essas marcas estão construindo essas experiências completamente novas em cima disso, né? Legal. E outra coisa que eu queria falar também, né, assim, em algum momento alguém poderia ter falado, puxa, Léo, você fez um episódio Tech Girls Talk, né? Então, assim, é totalmente focado só nas mulheres, ou você fez para fazer de uma forma política, né? Porque tem esse negócio engraçado, eu estou fazendo um podcast, né? Aí mais de uma vez pergunto, por que a quantidade de homens e de mulheres não é igual nas pautas e tudo mais, né? Aí trazendo isso pro mercado tech, né, nas empresas e tudo mais, como que vocês estão vendo, né, o momento do papel da mulher nos cargos nas empresas de tecnologia, né, a Ana, né, como VP, a Karina, né, com toda a projeção, a Lígia já foi, né, alta executiva na IBM, né, tempos atrás e tal. Vocês veem que a gente evoluiu ou ainda tem muito que evoluir porque vocês estão em posições privilegiadas, né? Mas vocês acham que no geral, porque eu vou dar um exemplo, né? Um episódio do podcast, eu entrevistei a Joana Treptow, que ela é apresentadora do Jornal da Band, né? Então ela é apresentadora de um dos principais telejornais do Brasil.
Mas quando eu perguntei sobre a participação das mulheres no mercado de jornalismo, ela falou, olha, eu sei que eu estou numa posição privilegiada, porque nessa posição de ser apresentadora de telejornal, eles procuram fazer homem e mulher, equilibrar meio a meio, né? Então tem uma questão que ela sabe que a mistura do talento com a juventude, tudo isso conta para a posição que ela está, então ela fala, mas não é a realidade do mainstream da profissão. O que vocês acham no segmento de tecnologia e tudo, no mercado executivo e tudo mais? Cara, eu acho que eu tenho muitas opiniões sobre esse assunto. Eu acho o seguinte, as empresas de tech por onde eu passei, né, você vê isso sendo discutido também em como que os fundos de VCs estão apoiando empreendedores e o share de mulheres é muito baixo, mulheres empreendedoras. E nas media companies isso tá super em alta discussão. Mas eu observo muito, no geral, é louco, porque parece que a gente evoluiu muito, sim, no balanço, no equilíbrio de gênero, mas no equilíbrio incompleto de gênero, que a gente está falando só de homem e mulher, a gente não está falando de todas as outras, né, partes que estão ali dentro quando você fala de equilíbrio de gênero, né? Então, eu acho que você pensar, é uma luta de, cara, muitos e muitos anos das mulheres conseguirem ganhar. Só que aí, se você for olhar a luta, é da mulher branca. A mulher negra também não conseguiu, né? Então, eu acho que tem várias lentes, e eu acho que a gente caminhou uma parte, mas falta ainda uma grande parte, né? Se você olhar na maioria aí das lideranças das corporações, das empresas, cara, a liderança negra, ela é baixíssima, né? Se você olhar ainda mulheres negras, talvez seja menor ainda, né? Se você olhar quantas pessoas trans tem efetivamente nas empresas, né? Então, eu acho que eu sinto que a gente está dando os passos e que a gente está evoluindo, né? E está trazendo as conversas difíceis para a mesa, porque para mudar você tem que ter a conversa difícil e tem que ir com profundidade. O Telecine, cara, a gente fez um trabalho lindo e tá rolando ainda lá dos grupos de diversidade, que começou a partir de conversas difíceis e tá evoluindo a partir disso, né? E muito trabalho da gente desconstruir, né? Todo mundo nasceu com seus vieses, assim, é impossível a sociedade que a gente vive, a gente não levar isso para escolhas inconscientes, que a gente nem tá tomando consciente, mas que a gente precisa desconstruir. Então, assim, se eu for resumir, eu acho sim, tá caminhando, ainda é raro, acho que o homem branco cis é quem tá ali, né, ainda ocupando os lugares ali de poder, assim. Acho que as mulheres brancas cis estão ocupando muito isso em umas indústrias mais do que outras, ainda é difícil, agora tem muito mais que isso, sabe? Então, mas acho que o caminho está certo, e como a tecnologia, acho que isso está exponencial. Então, conversas que hoje a gente tem, que são profundas no ambiente de trabalho, que são questionadoras, não se poderia nunca ter 7 anos atrás, entendeu? Então, acho que tudo está também acelerando numa exponencialidade que acho que vai acontecer tudo muito mais rápido. Eu também acredito que a gente está no caminho, mas estamos baby steps total, assim. Justamente estamos nesse momento da gente conseguir trazer essas conversas difíceis para a mesa, porque antes isso nem era discutido, né? Então eu sinto que estão rolando muitas iniciativas de trazer mulheres, trazer minorias para a área de tecnologia, então eu sinto que está acontecendo esse movimento, mas como a Ana disse, é algo que realmente demora anos e muitos anos para isso se concretizar, então a gente realmente está numa posição ali de privilégio, mas a gente está também ali sempre buscando bater de frente o máximo que a gente conseguir para fazer jus às lutas das mulheres que vieram antes da gente e para as que vão vir depois, para elas terem um ambiente o máximo seguro possível, né? Que eu sinto que pelo menos no universo assim, de tecnologia a gente enfrenta desafios ao longo de todas as etapas da nossa vida, né? Então, primeiro de ajudar a despertar aquele interesse, no caso de mulheres, né, de que ela pode mexer no computador, de que ela pode jogar videogame, não só ficar com a boneca. Eu recebo muitos depoimentos de meninas falando, nossa, meus pais
Meu pai, principalmente, não deixava eu jogar videogame, falava que aquilo não era para mim, de que eu fui entrar em computação e falaram para mim de que não era para eu estar lá, de que o professor falou, tipo, daqui a pouco vocês saem, porque nunca tem meninas que se formam aqui. Então, são cada depoimento que eu fico, assim, realmente incrédula de que isso acontece. Então, tem essa questão do interesse, tem a questão da confiança das mulheres se sentirem confiantes de aplicar para uma vaga, de entrar para um curso desse, porque elas sabem que vão ter muitos desafios. Então, ela vai chegar no lugar em que ela não vai se sentir bem ali dentro, em que as pessoas vão julgar, de que as pessoas vão desmerecer o trabalho delas. Então, a gente está matando ali, eu até esqueci, sei lá o que por dia, é um cavalo por dia, não lembro exatamente a expressão. A gente vai matando ali um por dia, e essa dificuldade da gente manter as mulheres ali dentro, né? Do ambiente ser tóxico, dela não se sentir pertencente àquele lugar. Então, são tantos desafios ali, em tantos espectros, para tantos grupos, né, da questão do pertencimento, de se sentir abraçado e dele poder realizar o trabalho dele sem empecilho nenhum, né? Eu tenho que conseguir me provar antes em relação ao meu trabalho, eu tenho que vencer tantas barreiras ali simplesmente para poder trabalhar tranquilo. Acho que esse é o grande desafio, sabe? E eu acho que se eu pudesse adicionar a esse ponto, porque, né, do ponto de vista gênero, é exatamente o que vocês disseram, mas a gente olha também um aspecto de arquétipo, sabe? Aqui no Voice a gente tem uma linha de trabalho, de workshops, de falas, que chama O Futuro é Female. E a gente deixa a palavra em inglês, porque dentro da palavra female tem o female, que é o feminino, e tem o male, que é o masculino. E a gente acredita muito que o futuro vai passar por uma integração, não só dos gêneros se conversando do lugar mais equilibrado, né, coexistindo de um lugar mais equilibrado. Eu de verdade acredito que se 50% das cadeiras de poder no mundo forem, de fato, algum dia assumidas por mulheres, a gente vai ter um outro planeta rapidamente, porque vai ter um equilíbrio muito maior de arquétipos. Então, se as máquinas estão sendo criadas à nossa imagem e semelhança, que é muito essa coisa do comando, do controle, dos planejamentos, do forecast, do lava tudo e começa de novo no próximo quarter, que é isso que as inteligências artificiais e os algoritmos estão sendo codificados, a gente vai ter que trazer os arquétipos, isso é muito masculino, né? Muito de arquétipo masculino, força, enfim. Os arquétipos femininos vão se tornar necessários, que a gente está chamando hoje de soft skills, mas eu já chamo de essential skills, que é a criatividade, né, a resiliência, o acolhimento, a intuição, de uma forma não só alegórica, mas trazida para o game de verdade. Isso são arquétipos femininos. E eu acho que desse lugar, homens e mulheres vão ser convidados a atuar de forma feminina, porque a máquina vai fazer uma boa parte do que a gente faz hoje e é considerado arquétipo mais masculino, entendeu? Então vai ter aí um resgate não só do gênero, mas do arquétipo também. Muito bom, uma aula. Eu queria fazer aqui uma rodada livre, né, de perguntas que vocês queiram fazer umas para as outras, de curiosidades entre vocês, né, deixar cada uma fazer uma pergunta, sei lá, enfim, de qualquer tema, né, e depois eu vou para a reta final, né, de perguntas rápidas, respostas rápidas, dicas para a gente depois fechar o episódio, que senão a gente poderia ficar até tarde, temas não faltam, né, mas daqui a pouco a gente vai ter a Beli chamando aqui o horário dela, né, que é a filhinha da Lígia, né, então eu queria fazer uma rodada livre, se alguém quiser fazer uma pergunta interna aqui de curiosa, e aí queria... Vão, meninas. Eu faço uma para cada uma, eu gosto de estar do lado de entrevistar. Ana, qual é os desafios, assim, porque a gente sente, né, quando eu estou lá com o meu aplicativo de streaming fora do país, ele tem muito mais títulos, de repente, do que a gente consegue atualmente. A gente sabe que tem uma série de licenciamentos, mas a gente vai conseguir derrubar algum dia essas barreiras. Eu sonho com um planeta sem fronteiras, né, e a gente está com todas elas fechadas hoje em dia. Eu tenho 4 cidadanias para que escolha qual você quer e me deixe entrar, sabe? E eu queria ter cidadania também no streaming, sabe, de eu poder ter acesso ao que eu posso ter acesso. Essa é uma pergunta para você. E Karina, Nina, qual é a mágica do Herbie para estar vendendo coisa tão barata? Não sei se você pode responder, mas deve estar todo mundo querendo fazer essa pergunta. Eu comprei 3 pacotes, eu quero muito que eles sejam lindos, enfim, mas eles são muito, muito acessíveis. Então, acho que são essas 2 perguntas. Cara, esse é o sonho, né? Ter conteúdo, assim, global. Sabe que eu acho que está indo para essa direção? Porque você tem
Isso tudo depende de quanto os conteúdos irão se centralizar em plataformas globais, né? Então, a gente tinha antes os conteúdos sendo distribuídos regionais para players regionais, né? Então, às vezes você tinha deals Latam, por exemplo, às vezes só Brasil, mas dependia dos canais que vão comprar, da proposta de cada canal. Agora tá rolando esses aglomerados, né, desses conteúdos todos. Então, quanto mais rolam esses aglomerados, mais, por exemplo, algo que é uma produção original sua, ela já vai estar no mundo todo para o seu app, né? Quanto mais você tem, então você vê no nosso caso, né, Warner, Cartoon Network, DC, né, agora vem a fusão com a Discovery que aconteceu, então assim, é um monte de conteúdo junto, quanto mais isso acontece, mais acho que ele consegue romper barreiras, assim, mas você ainda tem os deals que são feitos por países, alguma coisa foi vendida para a Latam, o direito foi para o grupo que você trabalha, o app que você tá, o outro foi para o outro, você vê às vezes troca muito de app, os conteúdos, né, então acho assim, alguma troca sempre vai rolar, mas eu acho que mais e mais você vai ter a maioria dos seus conteúdos em, sei lá, top 3 apps que você vai assinar, assim, e aí os outros você pode ir no nicho, você vai pagar mais, assim, vou alugar um negócio aqui, vou ver isso ali, né, então acho que está democratizando mais, então, mas eu ainda acho que quem que vai conseguir agregar tudo, não sei se esse dia nunca vai chegar, e talvez não deva, porque não sei se um monopólio nesse sentido faz sentido. Então, falando um pouquinho do Urb, eu não sei o quanto eu posso abrir, mas o que a gente tem essas parcerias, esses acordos com companhias aéreas, com hotéis, então a gente consegue fechar, assim, grandes pacotes e conseguir, sei lá, nem que seja, tipo, fechar um avião e a gente consegue ir alocando as pessoas e fazendo isso de forma extremamente inteligente para tornar isso viável, de serem preços extremamente acessíveis e também tão para frente. Acho que o ponto principal da gente vender tão para frente fora de temporada é da gente conseguir dessa forma viabilizar talvez hotéis que estivessem extremamente vazios, fora de época, e a gente conseguir fechar isso, ou voos com companhias aéreas, então a gente vai ali dando jeitinhos para a gente conseguir fechar esses ótimos valores. Acho que a inteligência está nos deals, né? Em boas negociações, que com certeza é o business do Urb, né? Quem quer ir agora? Eu quero. Eu vou sair do tema tecnologia. Quer dizer, na verdade ele vai estar presente, mas, Léo, você sabe o quanto eu amo rotina, né? Falar sobre rotina. O que você faz quando você acorda? Nossa, eu adoro saber a rotina das pessoas. Eu acho muito legal, porque eu acho que eu estou sempre numa busca tão grande de equilíbrio na minha, que eu gosto de ouvir como os outros fazem. Então eu queria ouvir de vocês. Cara, você acorda, você faz o quê? Depois você faz o quê? Depois você faz o quê? O que você não consegue encaixar? Quando que você lê? Quando você assiste seriado? Porque as pessoas ficam falando assim, nossa, eu li, sei lá, 40 livros esse ano. Eu falo, mas como? Eu sinto sono cedo, eu preciso dormir muitas horas. Assim, eu sou muito curiosa, eu queria que vocês falassem da rotina de vocês, como que é? Do acordar até eu ir dormir, quantas horas dorme? Vamos lá, meninas. Beleza, posso falar um pouquinho? A minha rotina louca. Os dias que eu tenho aula, né, que é às 7, eu acordo umas 10 para as 7, só para dar tempo ali de lavar um rosto, escovar o dente, assistir aula, e aí depois realmente que eu começo meu dia, acaba mais 8h30, aí dá tempo realmente de vir a vida, e aí eu tomo meu café, aí eu começo meu dia no trabalho, aí eu aproveito sempre o almoço, assim, para fazer as coisas do Nina Talks. Às vezes eu tô extremamente cansada e eu só, tipo, fico jogada no sofá e falo, hoje eu não vou fazer nada. E aí trabalho até o final do dia, e no final do dia é o momento que eu gosto muito, tipo, jantar com os meus pais, fazer as minhas coisas, fazer mais um pouquinho de Nina Talks. Às vezes, se tem alguma série, eu gosto de, tipo, assistir um episódio rapidinho. Então, eu gosto muito de séries que são curtinhas. Então, assim, sei lá, que seja, tipo, 20 minutinhos, meia hora, pra mim, assim, é ótimo. E aí eu fecho meu dia, eu tento sempre dormir cedo, tipo, mais 10 e pouco ali no máximo. E acho que esse, no geral, assim, é o meu dia. Aí eu tento dormir mais de 8 horas por dia, porque eu durmo demais, assim, se deixar eu vou dormir 12 horas direto, que nem uma pedra, real, eu nem acordo durante a noite, então eu tenho que botar um despertador bem alto, e mais de um despertador também, senão eu não levanto não. Gente, eu era essa pessoa que dormia 12 horas, se me deixasse.
Acho que eu nunca mais vou fazer isso. Dá para perceber que a gente não tem filhos, né? Eu e Karina. Eu fui mãe com essas questões, assim, né? Para de quem não tem filho. Não, é muito curioso, porque eu estava muito próxima à minha vida da de vocês. Eu tinha 41 anos de uma vida assim, onde era toda para mim, e faz 10 meses que a vida não é mais minha, né? Então é um maior impacto. Eu brinco que eu vim de 1 ano e meio de sabático, então o meu sabático foi um detox. Eu era muito regradinha, essa coisa de começar o dia, e meditar, e se alimentar, e trabalhar, e lá. Eu fiz exatamente tudo aquilo que o meu corpo tivesse vontade de fazer, o meu coração sentisse que pertencia àquele lugar, e aí a coisa fluiu, porque eu queria experimentar o tal do fluxo, o tal do flow, que estava tão sendo estudado no Vale do Silício, etc. e tal. Tenho várias experiências dessa história. Então, eu fiquei 1 ano e meio, né, de flow sabático, eu brinco que é um flow bático, e aí eu engravidei. E aí você começa a perceber que você não é mais dona do corpo logo na 8ª semana, né, que eu vomitei que nem uma doida. Então, assim, hoje a minha rotina não é rotina. Eu brinco que eu sigo ritmos. Eu não quis implementar isso na minha filha, sabe? Aquela loucura de agora é a hora do sono, agora é a hora do TT, agora é a hora de comer, agora... Eu acho que tem uma loucura ser escravo do relógio, como eu fui um dia. Então, eu quis me dedicar a esse primeiro ano da vida dela com presença. Então, eu brinco que ela não tem rotinas, ela tem ritmos. Eu sei sentir o que está vindo, sabe? Se é a hora do sono, se é a hora da comida, se é a hora da brincadeira, se é a hora do banho. E isso faz com que eu fique muito à disposição e com muita presença no dia a dia. Então, eu começo o dia por volta das 8 da manhã. A Bélia é uma dorminhoca, tá? Ela dorme 12 horas. Eu vou acordando para dar o TT, para ir fazendo as coisas. E a partir daí é um conjunto de brincadeiras, alimentações, soninhos. E aí a gente entrega ela para o sono grande por volta das 8h30, onde eu ganho um pouco de vida. Mas aí eu fico assistindo coisas que são super não inteligentes, sabe? Que são só para a gente desmistificar coisas, sei lá, aqueles programas de culinária, aqueles programas de reforma de casas, as maiores piscinas do mundo. Eu tô nessa. Ô, Ana, e fala a sua rotina, né? De Tá surfar bom. 5 horas da manhã, tá Não, com a cicatriz então, ainda? a cicatriz tá aqui, ó, na testa, bem Harry Potter. Na verdade, Tomou eu uma tava, né, prancha na nessa testa, né? rotina. Eu tava nessa, até dei um zoom na imagem, ó, para mostrar a cicatriz Harry Potter aqui. Cara, eu tava, né, nessa rotina, espero voltar para ela. Acho que a partir dessa semana que vem eu já começo, que eu tô começando a voltar a sentir aqui agora. Mas eu tava num fluxo bom aí sou muito acelerada, né? Então tava acordando, sei lá, entre 4h30 e 5h30 para surfar logo cedo. Então, às vezes, 5h45 eu tava no mar no verão, quando clareava cedo. Nossa, começar o dia para mim surfando é o jeito que eu encontrei que eu consigo meditar, porque eu tô só ali e só pensando naquilo, e só ali, e para mim isso é muito difícil, porque eu tô sempre muito acelerada, assim. Então, os dias que eu começo surfando são totalmente diferentes, aí volto, me alimento muito bem, sou muito assim, e não porque eu gosto mesmo, não é porque por causa do corpo, porque eu gosto, assim, então é um hábito que eu tenho há muito tempo, e como com frequência, então como antes de surfar, como depois, aí trabalho igual uma doida, né, porque o trabalho também é outra meditação, no sentido de que eu entro, eu tô ali, eu tô naquele universo, então eu tenho que tomar um sério cuidado de criar espaços, assim, de parar para almoçar, agora no começo de um trabalho novo é mais difícil isso, né, mas eu preciso tomar muito esse cuidado, porque quando eu vejo, se eu comecei a trabalhar, sei lá, 9, 9h30, se eu tô sozinha, vou até, sei lá, até 9 da noite, então eu preciso ter muito esse cuidado. Tenho muitos pets, 4 gatas e 2 cachorros, então os pets eu acho que eles ajudam também a sair da cabeça aí pro filho, então não posso nem imaginar, mas os pets me ajudam, porque eu também, de manhã eu tenho que dar comida, né, me faz um pouco até parar de trabalhar, porque eu sei que tem que passear, tem que dar comida e tal. E aí, à noite, eu não tenho mais muita energia para nada, porque eu acordei muito cedo e parece que eu gastei toda a energia. Então, assim, não consigo ler muito, leio 2 páginas, já durmo. Eu preciso também preciso de 8 horas, vai, por noite, assim, para acordar bem. Então, se eu vou acordar às 5h30 ou 4h30,
tem que deitar muito cedo, né? Então eu não consigo fazer muito eu leio mais newsletter, não consigo, assim, essa é uma das coisas que eu ainda não consegui crack the code. Como que eu consigo ler mais livros ou coisas que não são tão relacionadas a trabalho? Eu acabo entrando muito nessa via, sabe? E aí, fim de semana, hoje em dia, eu desligo mesmo, e aí que eu assisto a minha novelinha inglesa, Downton Abbey, que eu adoro, que eu comecei a ver desde o começo, que eu nunca tinha visto, então, e ler também. Agora eu tô lendo a biografia do Mauá, que é interessantíssima. O cara fazia gestão horizontal em 1800 e bolinha. Então, Tinha squads naquela época? tinha, eram Agile? não, o cara tinha, não, várias coisas que empresa que hoje não faz que o cara fazia, né? Então, mas assim, eu só tô conseguindo nos finais de semana, então eu acho que eu tô sempre a minha mão, uma busca incessante de agora como que eu consigo ler mais durante, eu não sei, eu acho que eu fico tentando controlar, e acho que é um negócio que eu tenho que parar de controlar e só falar, o que você tá com vontade de fazer, Ana Júlia? Você ama trabalhar? Trabalhe, e é isso, e vai surfar, e faz o... Né? Então, eu tenho essa super dificuldade de controlar como eu queria que fosse versus o que realmente é. Nina, você tem perguntas? Acho que para ser rápido, assim, eu ia perguntar, sei lá, qual é o hobby preferido de cada uma. Acho que a dona Júlia já é surfar. E perguntar para vocês dois qual é o maior hobby de vocês. Para mim foi fazer balé. Tipo, eu fiz 15 anos de balé clássico e eu sinto muita falta, tenho muita vontade de voltar. Então, saber o que vocês gostam muito de fazer. Ô, Dina, eu vou te falar um segredo, então. Eu sou filha de 2 bailarinos do Grupo Corpo. Mentira! Que legal! Nossa, eu sou apaixonada, gente. Balé é tudo para mim. Bom, eu gosto muito de viajar, Nina. Esse por muito tempo foi meu hobby e eu estou ansiosa para voltar. Minha vontade de entrar no avião está gigantesca e ficar várias horas nele. Cair longe. Muito bom, meninas. Essa rodada final, né? Só faltou ter um E drink. você, Léo? Né? E você, Léo? Sua rotina e seu hobby? Não, eu vou falar bem rápido. A Ana Júlia me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de fases e rotinas e hábitos. Eu gosto muito de estudar, né? Rotinas e hábitos de pessoas também, inclusive livros, né? Tem o Daily Habits, né, que é um livro aí, né, que fala do hábito desde um Van Gogh, né, até de um Einstein, Benjamin Franklin, qual era a rotina diária de cada um, e você começa a ver padrões, né, não é o padrão do horário, mas o padrão de hábitos, né, de algum ponto de autoconhecimento, e não a prática específica de uma meditação, pode ser corrida, pode ser surf, né, a curiosidade contínua, né, de estar indo atrás, né, de aprender coisas novas, né, esse lifelong learning aí que guia muito as pessoas que produzem muita coisa, né, então eu gosto muito, muito disso. Então minha rotina, basicamente, eu acordo por volta das 7, há 1 ano e meio eu tô tomando o mesmo café da manhã de domingo a domingo, que é um shake de café com whey protein, creatina, glutamina, aveia e pasta de amendoim batido, junto com probióticos em pílulas multivitamínico e vitamina D3 extra. Aí eu das 8 às 10 eu foco em reuniões, calls e conselhos que eu participo, ou de startup ou de mentorias que eu faço, das 10 às 7 ou 8 da noite em Cuba, que é a agência, né? Com intervalo no almoço para fazer a prática de musculação, atividade física pesada. À noite, tempo para família e tudo mais. E no fim, 10 da noite à meia-noite, eu olho para o meu conteúdo. Então, eu olho o planejamento do podcast, posts e tudo mais. Então, 8 da manhã, meia-noite, com intervalinhos para práticas físicas e assuntos pessoais. Essa é a rotina. E agora... Dorme pouco. Eu durmo pouco, isso eu sei que vai ser um problema para mim, eu tento resolver isso tomando melatonina, usando apps, né, procuro meditar também e tal, e agora no sábado tem uma rotina de gravar as colunas da semana seguinte da rádio, né, eu tenho uma coluna diária na UFFM, né, de 1h40 da tarde, que eu falo de alguma dica, alguma notícia sobre digital, dando a minha opinião. Então eu tenho que fazer o roteiro, gravar nesse microfone, por isso que eu comprei um microfone profissional, mando os arquivos, eles fazem as pós-produções lá, e está sendo um exercício muito bom, né, de criação e tudo mais. Então a produção de conteúdo, ele é parte muito forte do dia a dia, e é uma delícia, né, podcast, a coluna, redes sociais, eu gosto muito de fazer tudo isso. É isso, para não alongar mais, porque
O host não é o entrevistado, né? Rodada final, meninas, dica rápida, tá? Pra gente encerrar. Uma dica de conteúdo que vocês estão consumindo, que tem sido, pode ser qualquer coisa, uma série, um podcast, um livro, uma dica de cada uma e a gente encerra. Eu vou. Quem não assistiu Dark, assista. Eu levei todo esse tempo para assistir Dark, eu não assisti ainda inteira. E tô apaixonada, e eu escutei as pessoas falando isso e eu não acreditei. Então vai e assista. Dark. Um livro que eu tô lendo agora é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, porque eu sou apaixonada por ela, eu finalmente tô lendo o livro dela e eu tô achando, assim, incrível. Acho que todo mundo precisa ler esse livro na vida. A Ana vai dar o catálogo inteiro da HBO Max. Eu não tô fazendo muita coisa. Mas, por incrível que pareça, eu indico demais a série da HBO, que vai estar na HBO Max, que é o Mare of Easttown, com a Kate Winslet. Cara, e Dark eu amo demais também, que série incrível, assim, mas ela tá ali, ó, com Dark, porque ela tem uma profundidade na construção das personagens, e aí você acha que a série vai te levar para um lugar que é o fora, né, que é aquele negócio de você ficar no suspense e tal, ela te leva para um outro lugar, assim, com as personagens. É linda, a série é de uma beleza, assim, então eu vou ficar nela, eu vou ficar no catálogo de casa mesmo. Legal, pessoal, então queria agradecer, eu sei que a gente poderia ficar muito mais tempo, a gente completou 1 hora e algum pouquinho mais, estouramos. É um prazer conversar com vocês. No fim das contas, né, a gente falou de Tech Girls Talk, mas no fundo é sobre pessoas, né, que a gente vê aqui, né, tecnologia é só a superfície, mas quanto mais a gente conversa e aprofunda, no fundo a gente vê, né, que é a questão de como a gente se torna pessoas melhores e como lidar com a tecnologia, né, de uma forma mais humana, e isso é o denominador comum entre vocês, e é isso que quando eu fui começar a pesquisar uma pautinha para montar, eu falei, caramba, né, tem essa liga entre as três, né, isso foi muito legal. Queria dar 1 minutinho para cada uma encerrar e a gente fecha. Bom, é uma honra essa 1 hora e 6 minutos de conversa. Eu acho que essa é a história. Vamos fazer cada vez mais trocas e não só talks, que a gente fez aqui hoje. Então, foi uma honra. Ana Júlia? Cara, eu quero só agradecer também, adoro trocar, é sobre isso, assim. Acho que adoraria que a próxima fosse a gente sendo gravado juntos no sofá, conversando assim, eu tô com muita saudade disso. Então, mas eu acho que já uma parte a gente cumpriu aqui, então eu queria agradecer, adorei, brigadão. Ana, arranja o sofá do Friends que a gente faz isso. Nossa! Combinadíssimo, aí, já tô dentro. Objetivos de vida, fechado. Nina? Também agradecer, gente, foi uma troca, assim, maravilhosa, amei, aprendi muito com vocês, eu tô, assim, só o nosso primeiro contato de muitos, se Deus quiser, e aproveitar e fazer minha propagandinha também, não deixem de me acompanhar lá no Nina Talks, no Instagram, é um prazer, tá sendo uma jornada incrível, vai ser maravilhoso ter mais gente por lá. No seu caso viaje comprando pacotes no Urbi, acompanhe o Nina Talks e rumo ao Hexa, né? Isso aí! Então tá bom, meninas, obrigado. A gente vai lançar esse episódio no YouTube, no Spotify, no Instagram, eu vou marcar todas vocês, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito e quem sabe a gente marca uma rodada aí mais pra frente pra fazer um update. Meninas, obrigado, boa noite a todo mundo que acompanhou e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, valeu, Leva.